Esse homem vai te perseguir quando você ativar isso. E não, não é nada do que você está imaginando, querida. Hoje você não vai aprender a agradá-lo mais. Você vai entender como provocar algo na mente dele que o faça voltar a você repetidas vezes, mesmo quando ele tenta não fazer isso. Porque existe um ponto em que um homem deixa de responder ao que você faz e começa a reagir ao que ele sente quando não consegue te ter completamente. E se você não entende isso, vai continuar entregando demais, se antecipando demais e apagando exatamente o que poderia fazê-lo se tornar obcecado por você. Fica até o final, porque o que você vai ver hoje vai ser perigoso, no melhor sentido possível. Sou Andrea Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Você não perde o interesse dele porque faz pouco. Você perde quando ele sente que já te tem completamente. Isso é desconfortável de ouvir, porque muitas mulheres foram ensinadas exatamente ao contrário, que dar mais, se mostrar mais, se abrir mais, geraria conexão. E sim, isso gera conexão, mas não necessariamente gera perseguição. E é aqui que entra algo que quase ninguém te explica direito. Existe uma frase que você já ouviu 1000 vezes, mas mal interpretada. Não se persegue o que já se tem. O problema não é a frase, é como você a aplica. Muitas mulheres tentam se tornar inacessíveis, frias, distantes, e isso não funciona. Isso corta a conexão. O que realmente ativa algo na mente de um homem é muito mais sutil, sentir que está avançando com você, mas sem nunca chegar a uma certeza completa. É aí que tudo começa. Quero que você entre nessa cena. Você está com alguém, seu parceiro atual, seu marido ou alguém que está conhecendo. A química, a conversa, a interesse. Mas algo em você não se entrega completamente. Não porque você está jogando, porque você simplesmente não está transbordando, não está se antecipando emocionalmente, não está entregando tudo o que sente no exato momento em que sente. E isso gera algo nele. Ele não consegue nomear, mas sente. Sente que há algo em você que não termina de alcançar. E isso o ativa. O problema é que muitas mulheres falham exatamente aqui. Quando sentem conexão, aceleram, respondem mais rápido, se abrem mais, explicam mais, dão mais de si mesmas. E é aí que a tensão se rompe, porque ele para de te descobrir e começa a te receber, e isso muda completamente a dinâmica. Uma coisa é se aproximar de você, outra é sentir que já te decifrou. Quando ele sente que já te decifrou, relaxa. Quando não consegue fazer isso completamente, se envolve. Deixa eu te explicar com clareza o que observo em minha prática clínica. Se ele está no nível 4 e você se coloca no nível 8, você quebra a dinâmica. Porque ele para de avançar. Já chegou sem se mover. E isso mata o impulso. Uma paciente me dizia: sempre acontece a mesma coisa. No início, tudo vai bem, mas depois sinto que perdem o interesse e eu não faço nada de errado. Ela tinha razão, não fazia nada de errado, mas fazia algo que ninguém havia apontado, se antecipava emocionalmente. Quando ele mostrava interesse, ela mostrava mais. Quando ele se abria, ela se abria completamente. Quando ele avançava, ela já estava mais à frente. E isso, longe de envolver, desconectava, porque ele deixava de sentir que tinha algo a descobrir, já estava tudo disponível. A mente masculina não se envolve com o que recebe facilmente. Ela se envolve com o que ainda não domina completamente. E isso não é jogo. É psicologia humana. Como você aplica isso sem parecer falsa ou distante? Aqui está a parte prática. Primeiro, pare de responder pelo impulso emocional imediato. Se você sente algo, não expresse tudo no mesmo instante. Não porque você deva esconder, mas porque precisa deixar espaço para que ele também processe. Nem tudo o que você sente precisa ser entregue em tempo real. Segundo, regule quanto de você mostra,
não o quanto você é. Não se trata de ser menos. Trata-se de não expor tudo ao mesmo tempo. Deixe partes suas sendo descobertas com o tempo. Quando alguém sente que te conheceu rápido demais, perde curiosidade. E sem curiosidade não há perseguição. Terceiro, mantenha uma vida que não gire em torno dele. Quando ele sente que você está completamente disponível emocionalmente e no seu tempo, ele relaxa. Mas quando percebe que você tem seu próprio ritmo, seu próprio mundo, sua própria energia, ele começa a se adaptar a você, e não o contrário. Quarto, não confirme tudo o que ele quer sentir sobre você. Se ele percebe que você gosta demais, rápido demais, de forma muito clara, a tensão desaparece. Não se trata de negar, trata-se de não validar completamente desde o início. Deixe espaço, deixe processo, guarde isso. Você não precisa se afastar para que ele te persiga. Você precisa parar de estar completamente disponível emocionalmente antes do tempo. Só isso. E quando você aplica isso bem, algo muito interessante acontece. Ele começa a pensar mais em você, começa a se perguntar, começa a medir o que você faz, começa a tentar se aproximar mais, não porque você o perseguiu, mas porque ainda não te tem completamente. E é aí que o jogo muda, porque agora você não é mais alguém que está esperando, você é alguém que está sendo descoberta. Agora vou mais fundo, porque uma coisa é ele gostar de você, outra, muito diferente, é você ficar na cabeça dele quando ele já foi embora. E é isso que muda tudo. Quando um homem começa a voltar mentalmente a uma mulher, mesmo ocupado, mesmo querendo se distrair, mesmo tentando seguir com o dia, ele já começou a perder liberdade com ela. E isso não acontece porque você escreveu mais, não acontece porque você explicou melhor. Não acontece porque ficou em cima se fazendo notar. Acontece quando você deixa dentro dele uma sensação que não termina de se acomodar, algo que não fecha, algo que não consegue terminar de organizar, uma espécie de eco interno. Vou dizer isso com mais clareza. Existem mulheres que um homem aprecia e esquece rapidamente, e existem mulheres que o deixam inquieto, não porque são escandalosas, não porque fazem teatro, não porque o tratam mal, mas porque deixam algo aberto na mente dele, uma frase, um olhar, uma sensação, uma energia que não se entregou por completo, uma conexão que foi real, mas não ficou resolvida, e isso o obriga a voltar. Primeiro na mente, depois no celular e muitas vezes na realidade. Quase todas arruinam isso exatamente quando poderiam ter ativado essa sensação. Quando sentem química, se emocionam e se antecipam. Fecham rápido demais, explicam demais, validam demais, deixam tudo tão servido, tão claro, tão resolvido que ele não tem nada a processar depois. E quando um homem não tem nada a processar depois de estar com você, ele não se obsessiona, não volta, não fica ali, vai para outra coisa, porque a mente dele já não tem trabalho com você. Imagina esta cena, pequena, cotidiana, mas poderosa. Uma mulher está conversando com um homem. A conversa vai bem. Há interesse mútuo, há eletricidade, há aquela sensação de que algo está se movendo. Ele conta algo pessoal, algo que não costuma dizer tão facilmente. Ela poderia fazer o que quase todas fazem: se abrir completamente, contar tudo, deixar claro exatamente o que sente, sustentar a conversa até deixá-la emocionalmente fechada. Mas ela não faz isso, não porque está fingindo, mas porque sabe parar. Responde com verdade, mas sem derramamento. Deixa a proximidade, mas não nudez total, e em certo momento se retira da conversa, deixando uma sensação viva. Não rejeição, não punição, apenas aquela sensação de: aqui ainda tem mais, mas não vou te colocar tudo na mão. O que acontece com esse homem depois? Ele não relaxa, não diz: já entendi, não sente que já a tem. Fica pensando, volta a ler, lembra do tom, pergunta a si mesmo o que mais havia por trás disso. Dá voltas no que sentiu e, sem perceber, começa a voltar mentalmente a ela. Isso é o que você quer provocar, não atenção barata, não validação imediata, presença mental repetida,
Porque quando um homem pensa em você várias vezes sem buscar isso, você entrou em uma zona diferente. Não é mais só uma mulher que ele gostou. Você se tornou uma experiência pendente. Mas vou ser direta com você. Isso não se conquista sendo estranha, fria ou calculista. Se conquista fazendo algo muito mais inteligente, deixando de resolver emocionalmente tudo rápido demais. Isso é o que quase ninguém te ensina. Te ensinam a se comunicar, a se abrir, a ser autêntica, perfeito, mas não te ensinam a dosar, não te ensinam a sustentar tensão sem destruí-la. Não te ensinam a deixar uma sensação viva em vez de uma interação já digerida. Anota isso, porque aqui está uma das chaves mais valiosas de tudo o que estou compartilhando. Nem todo vínculo se fortalece quando você explica tudo. Às vezes, ele se fortalece quando você deixa o outro te processar. E processar você é exatamente o que faz ele voltar. Não porque está sofrendo, porque ainda não terminou de te acomodar dentro de si. Em minha prática clínica, vi isso com muita clareza. Uma paciente estava cansada de que tudo com os homens começasse forte e esfriasse rápido. Sempre a mesma história. No início, a buscavam, escreviam, desejavam e depois apagavam. Quando começamos a observar o padrão dela, era claríssimo. Ela não era intensa por fora, mas era excessivamente resolutiva por dentro. Quando sentia conexão, a convertia rapidamente em clareza. Quando algo a emocionava, expressava tudo. Quando o homem se abria, ela respondia com ainda mais abertura. Quando uma conversa tomava força, ela a levava até o fundo e fechava. Tudo bem intencionado, tudo aparentemente maduro, tudo perfeitamente destrutivo para a atenção, porque não deixava nada vivo, não deixava rastro pendente, não deixava lacuna. E então o homem não precisava voltar sobre ela já estava toda lida. Quando ela entendeu isso, começou a fazer pequenas mudanças que pareciam mínimas, mas alteraram tudo. Ela parou de responder com excesso, parou de se abrir mais do que necessário no ponto mais alto da conexão. Parou de rematar cada conversa com uma explicação total. Parou de preencher todos os espaços com disponibilidade emocional. E aconteceu algo incrível. Os homens não só continuavam falando com ela, começavam a buscá-la mais mensagens, mais iniciativa, mais voltas mentais, mais perguntas, mais vontade de voltar. Por quê? Porque pela primeira vez eles não estavam consumindo uma interação, estavam ficando com uma sensação. E uma sensação aberta arrasta muito mais do que uma conversa perfeitamente fechada. Agora vamos ao prático. Como deixar esse vazio mental nele sem parecer falsa ou fazer jogos tolos? Primeiro, não entregue toda a sua emoção no ponto mais alto. Quando uma conversa te emociona muito, seu impulso vai ser abrir mais, dizer mais, mostrar mais. Exatamente aí você precisa aprender a conter um pouco, não para manipular, mas para não romper a tensão. Não dê todo o conteúdo do seu mundo interno no melhor momento de conexão. Deixe uma parte para depois. Deixe uma camada que ele ainda não toque. Isso faz ele voltar. Segundo, não feche cada conversa como se fosse uma cerimônia. Às vezes a conversa está boa, intensa, viva, e você sente necessidade de deixá-la bem terminada. Não. Deixe-a respirar, deixe algo pendente. Nem toda boa interação precisa de uma conclusão limpa. Às vezes, basta se retirar com uma energia bonita, deixando uma sensação de continuidade interna. Terceiro, não explique tudo o que quis dizer. Muitas mulheres têm medo de serem mal interpretadas e por isso esclarecem tudo. Cada nuance, cada emoção, cada intenção. E isso mata qualquer trabalho interno do outro. Você não está aqui para se tornar um manual emocional. Você está aqui para ser sentida, não administrada. Quarto, interrompa o padrão de antecipação. Se ele já sabe exatamente como você vai responder, quanto vai durar sua energia, que tom você vai ter, o quanto estará disponível, ele se acostuma. E onde há costume total, o pensamento adormece. Não estou dizendo para se tornar incoerente, estou dizendo para não se transformar em uma rotina emocional para ele. Quinto,
Faça com que o bom momento não seja a última coisa que ele recebe de você, mas a primeira do que começa a pensar depois. Não fique tempo demais, não remate demais, não explique demais, não entregue demais. Deixe que o melhor de você faça eco, não arquivo. Guarde esta frase. Não preciso que ele me tenha clara. Preciso deixá-lo pensando. Isso move um homem, porque o obriga a fazer algo que ele não controla totalmente. Voltar a você mentalmente. E quando ele começa a voltar mentalmente, tudo o mais se ativa. Mas aqui vem um aviso importante. Isso não funciona se você está morrendo pelo resultado. Se você está fazendo isso esperando que ele caia, medindo cada reação, desesperada por dentro para ver se funcionou, contamina tudo, porque sua energia volta a ir atrás dele, e então você não está mais deixando marca, está pedindo resposta. E não é a mesma coisa. Para que isso tenha poder real, você precisa estar firme em si mesma, viva, completa, sem urgência, porque o vazio mental que o faz voltar não nasce do cálculo. Nasce de uma mulher que sabe deixar uma experiência aberta sem se desorganizar por não fechá-la. O que realmente muda a dinâmica não é o quanto ele gosta de você, é o quanto ele sente que você está inclinada em direção a ele, e isso é mais delicado do que parece. Porque não se trata de jogo, trata-se de algo muito mais profundo, a percepção de equilíbrio emocional. Quando um homem sente que você está mais envolvida do que ele relaxa. Quando sente que vocês estão exatamente iguais, ele se mantém. Mas quando percebe, mesmo que sutilmente, que você não está completamente posicionada em direção a ele se ativa. Não porque é imaturo, porque algo dentro dele começa a se mover. Isso não acontece só em relacionamentos novos. Acontece em casamentos longos, em relações estabilizadas, em parceiros de anos. Uma paciente casada me dizia: ele não me busca mais do mesmo jeito. Sinto que sou sempre eu quem inicia, quem propõe, quem sustenta. Não havia uma terceira pessoa, não havia traição. Mas havia algo claro: o equilíbrio estava rompido. Ela estava mais disponível, mais presente emocionalmente. E ele simplesmente recebia, sem esforço, sem urgência, sem movimento interno. E isso mata qualquer impulso de perseguição. Porque quando alguém sente que já tem sua atenção garantida, não precisa se mover. Aqui muitas mulheres não percebem o que fazem, começam a compensar, respondem mais rápido, iniciam mais conversas, propõem mais encontros, sustentam mais o vínculo. E tudo isso vem de um lugar que parece amor, mas na verdade é medo de perder a conexão, e isso se sente. Sem precisar dizer nada, ele percebe, e quando percebe, algo nele se apaga, não completamente, mas o suficiente. Um homem não se envolve com quem o sustenta, ele se envolve com quem sente que pode perder. E aqui não estamos falando de desaparecer, estamos falando de algo muito mais sutil, parar de estar emocionalmente inclinada em direção a ele o tempo todo. Como gerar esse desequilíbrio sem parecer falsa ou forçada? Primeiro, pare de responder pela necessidade de manter o vínculo. Não responda para que a conexão não se perca. Responda porque você quer, porque você está ali, porque você escolhe. Isso muda completamente a energia. Segundo, observe quem está investindo mais e ajuste. Se você está dando mais, pause. Não para punir, mas para equilibrar. Se você sustenta tudo, ele não tem por que se mover. Terceiro, recupere sua vida fora dele, de verdade. Não como estratégia, como realidade. Seu tempo, sua energia, sua atenção. Quando isso está ocupado com você mesma, ele deixa de ser o centro. E isso se sente. Quarto, não confirme constantemente sua disponibilidade emocional. Você não precisa dizer o tempo todo que está ali. Não precisa demonstrar que ele é sua prioridade. Não precisa reafirmar o que sente a cada momento. Deixe que ele intuia, não que tenha isso garantido. Quando um homem percebe que sua energia não gira completamente em torno dele, ele acorda. Começa a olhar mais, a buscar mais, a se perguntar mais, porque não tem mais certeza, e sem certeza aparece o movimento. Há algo que você precisa entender se quer que um homem te persiga de forma intensa.
Ele nunca deve sentir que você o está conduzindo. Ele precisa sentir que chegou sozinho. No momento em que percebe que você está empurrando, guiando ou acomodando as coisas, algo nele resiste. Ele não diz, não explica, mas se retrai, perde impulso. E o mais perigoso, perde aquela sensação de conquista que precisa para se envolver. Um homem se conecta muito mais com o que sente que escolheu do que com o que sente que lhe foi dado. E é aqui que quase todas arruinam sem perceber. Quando querem acelerar, querem clareza, querem saber o que são, querem se assegurar e começam a dirigir a dinâmica, fazem perguntas que o posicionam, empurram conversas que ele não iniciou, propõem encontros constantemente. E isso tem uma consequência direta. Ele para de sentir que está avançando e começa a sentir que está sendo conduzido. E aí tudo se rompe. Vou te mostrar como isso se parece na prática. Uma mulher começa a sair com alguém. Tudo vai bem, há interesse, há conexão, mas ela decide fazer algo diferente. Não o empurra, não o dirige, não pergunta para onde isso vai, não tenta definir o relacionamento antes do tempo, mas também não fica passiva. Ela simplesmente responde sem se antecipar. Se ele escreve, ela responde com presença. Se ele propõe, ela se mostra disponível quando quer. Se ele se aproxima, ela não fecha, mas também não o invade. E aos poucos algo muito interessante começa a acontecer. Ele começa a avançar mais, propõe mais planos, inicia mais conversas, busca mais contato. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é o que ele sente por dentro, que está chegando até ela por decisão própria, que está construindo algo, que a está conquistando. E essa sensação é o que o envolve. Quando um homem sente que te escolheu, ele se compromete mais, porque a mente dele precisa justificar a própria decisão. Começa a pensar mais em você, a investir mais energia, a se envolver mais emocionalmente, porque precisa dar sentido ao que está fazendo. E sem perceber, se envolve mais. Não porque você o capturou, porque ele acredita que decidiu ficar. Mas aqui está o erro, que acontece no momento mais crítico. Quando veem que ele está se aproximando, muitas mulheres se emocionam e aí cometem o erro, aceleram, se abrem mais, ficam mais disponíveis, tentam corresponder no mesmo nível ou mais. E sem perceber, rompem a ilusão, porque ele para de sentir que está conquistando e começa a sentir que já chegou. Quando sente que já chegou, relaxa. Quando relaxa, perde intensidade. O que você precisa fazer para sustentar esse impulso? Primeiro, pare de dirigir a dinâmica. Não tente levar a conversa para onde você quer. Não force clareza. Não controle o ritmo. Deixe que ele se mova e você decide se acompanha ou não. Segundo, responda. Não persiga. Quando ele se aproxima, você está ali, mas não está adiantada, não está puxando o vínculo, está recebendo, não empurrando. Terceiro, não facilite todo o caminho emocional para ele. Não dê todas as respostas, não explique tudo o que sente, não confirme tudo o que ele quer saber. Deixe que ele construa a própria percepção de você. Quando ele a constrói, ele a valoriza mais. Quarto, mantenha seu ritmo, não o dele. Não se adapte completamente à forma como ele se aproxima. Mantenha seu tempo, seu espaço, sua forma de estar. Isso faz com que ele precise se adaptar a você. E é aí que a perseguição se ativa. Agora chegamos à parte mais séria de tudo isso. Até aqui, ele já está pensando em você, já está voltando, já está se movendo mais. Mas ainda há algo que não aconteceu. Ele ainda não sente que pode te perder. E enquanto não sentir isso, não se ativa por completo. Pode gostar de você, pode te buscar, pode te apreciar, mas não se torna intenso, não se torna insistente, não se torna aquele homem que não quer te soltar. Isso só acontece quando algo dentro dele muda, quando ele para de sentir que te tem garantida. E aqui muitas mulheres voltam a errar. Quando percebem que ele está mais próximo, relaxam, se abrem completamente,
ficam mais disponíveis, começam a dar tudo e, sem perceber, eliminam o risco. Quando você elimina o risco, o desejo se estabiliza. Quando se estabiliza, perde intensidade. Um homem não se torna intenso pelo que recebe, ele se torna intenso pelo que sente que pode perder. Vou te mostrar como isso funcionou com uma paciente minha. Ela levava semanas conversando com um homem. Ele já estava bastante envolvido, escrevia, buscava, convidava. Tudo ia bem, mas em certo ponto ela fez algo diferente. Não mudou sua atitude, não ficou fria, não o ignorou. Simplesmente parou de estar completamente disponível como antes. Se ele escrevia, ela respondia bem, mas não imediatamente sempre. Se ele propunha algo, ela aceitava, mas não reorganizava tudo para que acontecesse. Se ele se aproximava mais, ela não recuava, mas também não corria em direção a ele. E foi aí que algo mudou nele. Ele ficou mais atento, mais insistente, mais presente e, mais importante, começou a medir tudo o que ela fazia, porque algo dentro dele havia sido ativado. Não insegurança, risco, aquele leve medo interno de: e se eu não a tenho tão garantida quanto pensava? E isso o acendeu. Como ativar essa sensação sem criar confusão ou perder sua essência? Primeiro, pare de se adaptar completamente a ele. Não mude seus planos o tempo todo. Não ajuste seu ritmo sempre. Não coloque a disponibilidade dele acima da sua. Mantenha sua vida firme. Isso já gera diferença. Segundo, não confirme tudo o que ele quer sentir. Se ele já sente que te tem, não precisa se mover mais. Você não precisa dizer tudo, não precisa reafirmar tudo. Deixe que ele intuía, não que tenha isso como certeza. Terceiro, mantenha sua energia mesmo quando ele se aproxima mais. Esse é o ponto onde muitas falham. Quando ele sobe, elas sobem mais. E isso rompe o equilíbrio. Você se mantém no seu centro. Isso gera tensão. Quarto, permita que ele sinta que você também pode se afastar, sem dizer isso, não como ameaça, não com palavras, mas com sua forma de estar, com sua segurança, com sua independência emocional. E isso se sente. E agora chegamos ao que é, talvez, o ponto mais importante de tudo. Não basta ativar isso, você precisa sustentar. E é aqui que quase tudo se perde. Justo quando ele começa a se envolver de verdade, justo quando ele está mais presente, justo quando começa a mostrar interesse real. Elas se soltam, se emocionam, se entregam completamente, baixam seu nível e, sem perceber, rompem tudo o que haviam construído, porque eliminam a tensão, o mistério, o ritmo, o espaço mental e ele para de perseguir, não porque você deixou de agradá-lo, mas porque ele não precisa mais. O que sustentar isso exige? Exige controle emocional, não em relação a ele, em relação a você mesma. Primeiro, não mude seu nível porque ele mudou o dele. Se ele sobe, você não sobe mais. Se ele se aproxima, você não corre. Você se mantém. Isso é poder real. Segundo, não converta o interesse dele na sua prioridade. Esse é o erro mais comum. Quando ele começa a te dar mais, você começa a girar em torno disso, e aí você perde. Ele precisa ser parte da sua vida, não o centro. Terceiro, não entregue certeza total. Não deixe que ele sinta que já te tem completamente. Não com palavras, não com atitudes, não com disponibilidade. Deixe sempre uma parte sua que ele não termina de alcançar. Quarto, continue sendo você, mas com consciência. Não se trata de atuar, trata-se de não transbordar, de não se antecipar, de não perder seu eixo, de não esquecer quem você era antes de ele aparecer. Quando um homem não consegue te prever completamente, não consegue te soltar facilmente, e isso é o que queremos, não controlá-lo, não manipulá-lo, posicioná-la de forma que a mente dele volte a você sem esforço. Quando você faz isso bem, ele não só te busca, ele te prioriza, te pensa, te mede, te sente. Começa a se agir diferente com você, mais atencioso, mais presente, mais envolvido. Não porque você pediu, mas porque ele não quer perder o que sente com você. E aqui se fecha tudo. Se você chegou até aqui, já entendeu algo que a maioria nunca vê. Não se trata de agradá-lo mais. Não se trata de fazer mais. Não se trata de demonstrar mais.
Trata-se de não romper o que na mente dele já começou a se construir com você, porque esse é o erro. Não que ele não se envolva, é que você o desativa sem perceber, quando se antecipa, quando se entrega demais, quando perde seu centro pela emoção do momento, e então tudo o que estava crescendo cai. Mas agora você já viu, agora você já sabe. O que realmente o move não é o que você lhe dá, é o que ele ainda não termina de ter completamente. E isso não é jogo, é posicionamento. Feche isso comigo a partir de um lugar diferente, não a partir da necessidade de que ele te busque, mas a partir do poder de não precisar fazer isso por ele. Escreva nos comentários e leia em voz alta: não persigo, provoco, e comece a agir a partir daí. Porque quando uma mulher para de perseguir, ela não fica sozinha, ela se torna inesquecível. Antes de você ir, quero te fazer um convite pessoal. Se o que você viveu aqui fez sentido para você, se algo dentro de você se reconheceu nessas palavras, existe um espaço onde aprofundamos isso juntas. Em meu canal no YouTube, você pode se tornar membro e entrar em um círculo mais próximo comigo. Ali eu respondo suas dúvidas com prioridade. Você participa da escolha dos próximos temas e o acompanhamento é muito mais íntimo. É para quem quer ir além da superfície e sentir que essa transformação tem alguém do outro lado. Se sentiu o chamado, te espero lá. E se esse conteúdo chegou até você, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. É sua forma de me dizer: quero continuar. Sou Andrea Vermon. Até a próxima.